Olá, eu sou Elisa do canal Elisa Knits. E no vídeo de hoje eu vou te dar umas dicas para que a sua peça fique bem tecida, para que seus pontos fiquem com uma aparência bem uniforme. Uma observação necessária. Não importa se você é iniciante ou muito experiente, você não é uma máquina. Portanto, a peça de tricô artesanal é quase uma obra de arte que pode ser reproduzida, porém a cópia nunca será idêntica. Bom, dito isso, não me interessa se quem está tricotando é iniciante ou muito experiente. Normalmente a pessoa deseja que a peça fique bem tricotada, com os pontos bem uniformes, sem falhas aparentes e com os acabamentos e arremates bem feitos, certo? Pois bem, as dicas que eu vou dar não são nenhuma novidade, mas são boas. Primeiro, o mais importante não é como você segura o fio ou o estilo que você tece. O importante mesmo é que a tensão do fio seja constante, ou seja, o fio precisa estar esticado, ele não pode estar frouxo. E esticado não quer dizer apertado, repuxado, não é isso. O fio precisa permanecer esticado numa mesma tensão no seu dedo, nas agulhas, durante todo o processo. Não importa se você muda o estilo de tricotar durante o projeto. Se você começa tricotando em estilo inglês e depois começa a segurar o fio com a mão esquerda, ou decide passar o fio em volta do pescoço, esses fatores em si, eles não afetam o resultado. O resultado só é realmente alterado se os pontos, e os pontos ficam diferentes quando você torce os fios, né? Em relação à posição clássica que eles têm que ficar. Apenas assim. Eu vou te mostrar sobre pontos torcidos um pouco mais à frente no vídeo. Então, para que os pontos fiquem bem tecidos, você precisa manter a tensão do fio uniforme, constante. E é importante manter a cadência também, não fazendo os pontos muito na ponta da agulha ou lá atrás da agulha. O ideal é que os pontos vão se alinhando de maneira sistemática na agulha. Eles vão se encaminhando, né, confortavelmente. Uma coisa que também influencia é a fibra do fio que você está usando. Se você fizer uma mesma receita em lã merino, em acrílico, em algodão, elas ficarão completamente diferentes. E isso não há como mudar, né? É uma característica do próprio material que você está usando. Uma coisa que eu faço em relação a isso eu sempre uso agulhas mais finas do que as que estão sendo recomendadas pelo fabricante do fio. Eu gosto mais do resultado assim. Por exemplo, esse projeto que eu estou mostrando no vídeo é um projeto autoral meu e eu estou tecendo em fio 100% algodão. O fabricante recomenda agulhas de 4,5 milímetros e eu estou tecendo com agulhas de 3,5. Consome um pouco mais de fio do que o prescrito pelo fabricante, mas o resultado costuma ficar melhor. Eu estou tecendo também uma outra peça que as agulhas recomendadas são de 12 milímetros e eu estou usando agulhas de 10 milímetros. Independentemente se você está tecendo uma malha toda e meia ou se você está tecendo um ponto fantasia, uma barra 1 por 1, 2 por 2, essas dicas se aplicam a todos os casos. A vantagem do tricô circular em relação a isso é que você está sempre tecendo à frente do trabalho, né? Então você tende também a ficar com uma peça mais uniforme. Vamos lá, agora eu vou te mostrar os pontos na posição clássica e os pontos na posição torcida. Quando você pega o ponto dessa maneira, que eu estou mostrando, ele fica na posição clássica. Ele dá a volta em torno da agulha com a perninha da frente inclinada para a direita. É legal a gente se atentar para essa posição clássica ou torcida dos pontos, até quando você precisa desfazer algum trabalho e recolocar os pontos na agulha, para você não se confundir. Então, o ponto do tricô como técnica, né, seja o ponto meia ou o ponto tricô, ele é esse U ao contrário, né, U de cabeça para baixo, que ele faz essa volta, esse contorno em volta da agulha, desse jeito. Então, vamos considerar a perninha da frente e a perninha de trás. Essa perninha aí da frente, ela fica assim, inclinada para a direita. E a gente pega o ponto para fazer, ó, veja que estão todas
nessa mesma posição. Se eu fizer assim, observe que a perninha da frente inclinou para a esquerda. Eu vou fazer esse ponto aí que ele já, coitado, eu já dei uma esgarçada nele. Vou mostrar no próximo. Mas aí, ó, veja o que eu acabei de fazer. Ele foi na posição clássica, dessa maneira que eu fiz. Ele inclina com a perninha da frente, indo para frente, indo primeiro. Então, desse jeito, é o ponto clássico. Pegando assim por trás, se você fizer o ponto meia pegando assim por trás, ó, olha o que acontece com o ponto. A gente pega assim pela frente na posição clássica. Pegando por trás assim, olha o que aconteceu embaixo, no ponto. Ele torceu, ele ficou um ponto torcido. Compara ele só com o ponto do lado que você vai ver. Tá vendo? Então, ó, assim, ele tá torcido. E essa torção afeta o resultado da sua peça. Imagina você tecer vários pontos torcidos continuamente ou aleatoriamente. Então, isso afeta o resultado. Então, eu te mostrei o ponto meia, né? Na posição clássica e na posição torcida. O ponto tricô é a mesma coisa, assim, né? A mesma posição que ele tem que ficar na agulha. Mas veja como ele é torcido. Se você pegar o ponto tricô assim, desse jeito, por baixo, laçando por baixo, ele fica torcido também. O meia pegando por trás, fica torcido. E o tricô desse jeito assim, pegando por baixo, laçando por baixo, ele também fica torcido. O meia, né? Você insere a agulha pela frente e o tricô desse jeito. Você laça o ponto por cima, dando a volta por cima. Há muitos tricoteiros que tricotam o projeto todo em ponto torcido, mas eles dominam essa técnica, então o resultado fica correto. É isso. Espero que tenha gostado do vídeo.